tê-los aqui, sejam bem-vindos a mais um webinário, o apoio tem sido da reitoria da Unifesp e uma ação, né, uma ideia da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, da coordenação da pesquisa, feito pelo nosso coordenador, professor Elbert Macau. Então, agradeço a todos e principalmente ao Marcelo, que vai nos falar, né, no dia de hoje, que representa uma instituição que é parceira da Unifesp, que tem nos apoiado, nos dado muito incentivo na pesquisa. Então, agradeço desde já, Marcelo, em seu nome, a toda a instituição. E passo a palavra ao professor Elbert para apresentar o palestrante. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. É um prazer muito grande recebê-los aqui em mais nosso webinário. Hoje nós temos a honra, como a professora Lia nos falou, de receber o engenheiro Marcelo Nicolas Camargo, da FINEP. Ele é mestre em administração de empresas pelo IBMEC, IDEA, em Information Scientific and Technology pela Universidade de Toulon, França, pós-graduado em Inteligência Competitiva pelo FRJ, MBA em Engenharia Eletrônica pelo FRJ, formado em Engenharia Mecânica também pelo FRJ, Black Belt pela General Electric, foi professor nas cadeiras de Sistemas de Informação, Estratégica, Estatística e Estratégia Empresarial nos cursos de MBA da Cândido Mendes, Senac e Cefet. Possui 30 anos de carreira em empresa como FINEP, Varig, IBM, nas áreas financeiras, consultoria de projetos, gestão, estratégia empresarial e desenvolvimento organizacional. E, atualmente, com toda essa experiência, ele ocupa a superintendência da área de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico. Então, é uma honra muito grande de receber o engenheiro Marcelo e os nossos microfones, a nossa sala virtual é sua para sua palestra aí. Muito obrigado desde já. Um excelente dia para todos, muito obrigado pela oportunidade, professor Elbert, a todos da Unifesp, a FINEP. Eu sou superintendente da área de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico na FINEP, e durante essa uma hora que nós estaremos aqui juntos, eu espero esclarecer ao máximo aí o papel da FINEP, não só também o papel como gerar em todos aqui que estão nos assistindo, né? Ou seja, um pouco a semente da questão da inovação e, mais importante, ou seja, como é que a gente pode olhar para a inovação, avaliar o risco dela vis-à-vis o tipo de funding correto para o seu desenvolvimento. Ou seja, não há como a gente desenvolver a inovação se não tiver o apoio efetivo, se não tiver recurso para o desenvolvimento, se não tiver capacidade para o seu desenvolvimento. E esse papel que a FINEP vem fazendo nos últimos quase 60 anos é muito importante para o país e eu me sinto gratificado por trabalhar nessa empresa que busca a ciência, busca a tecnologia, busca a inovação para o nosso país. É um prazer estar com a Unifesp. Nós somos parceiros em diversos projetos e sintam-se completamente à vontade aí para, ao longo da palestra, encaminharem perguntas que a gente, ao final, irá responder. Tá? A palestra ela tem o título, né? Ou seja, que, como eu falei, é tentar mostrar para todos aqui, ou seja, que muitas das vezes o que parece ser uma coisa assim muito difícil, ou seja, até mesmo porque a gente vive num país em que há uma assimetria de informação muito grande, em que a gente tem condição de buscar recursos, né? Ou seja, há a possibilidade que a gente, através de um equacionamento do funding correto, consiga buscar recursos. A FINEP é provedora desses recursos, né, para o desenvolvimento da inovação. Deixa eu passar aqui, vamos passando aqui o primeiro slide, então. Bom, a FINEP, ela tem uma missão, né? Ou seja, além de tentar uma visão de transformar o Brasil pela inovação, ela tem uma missão que é exatamente o fomento público à ciência, tecnologia e inovação, né? Não só nas universidades, né? Ou seja, nos seus institutos tecnológicos, mas também, fundamentalmente, nas empresas, né? Ou seja, a gente
entende que muito do que acontece em termos de inovação se dá efetivamente nas empresas, é iniciado nas universidades. Hoje, a moderna teoria de inovação já não apregoa mais que nem havia escolas concorrentes, ou seja, de que a inovação era empurrada para o mercado, uma outra corrente dizia que a inovação era puxada pelo mercado, né? Ou seja, push e pull, né? Ou seja, hoje em dia se percebe que não é nada disso, que é um grande híbrido em que os atores eles têm que trabalhar sinergicamente, ou seja, eles têm que estar atuando sempre em conjunto, e a universidade precisa ter o livre pensar, mas precisa também ter um olhar de mercado, e as empresas precisam ter um olhar de mercado, mas precisam também ter uma visão acadêmica, ter a possibilidade de prospectar e ter análises prospectivas mais adiante. A gente vive, por exemplo, exatamente o que está acontecendo com a questão da Covid, onde você tem desenvolvimento de nanopartículas, de nanotecnologia, que foram fundamentais para o desenvolvimento acelerado das vacinas. Então, é muito importante que as instituições, que o sistema de inovação esteja todo trabalhando de forma muito sinérgica. A FINEP, o apoio da FINEP, ou seja, ela se dá se a gente falar em termos da linguagem de inovação, né, os TRLs, né, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, ela se dá desde a pesquisa básica, né, até efetivamente a introdução do produto no mercado, né? E a gente vai perceber, né, ou seja, aí a teoria volta a dizer aqui, nessa minha palestra eu vou procurar sempre buscar um pouco a teoria e trazer a teoria para nos ajudar a desmistificar um pouco a questão da inovação e ver que a gente usando a teoria, muitas das vezes as áreas de sombra ficam mais claras, né? E essa questão da necessidade de você pensar a inovação, né, como um conjunto, como um todo, onde muitas das áreas você vai precisar de pesquisa básica ser iniciada, né, e essa pesquisa básica, né, ela, para se tornar inovação efetivamente, com várias, até tem um professor lá de Pernambuco chamado Silvio Meira, que tem uma frase muito interessante, que diz que para se tornar inovação, né, alguma coisa ser inovação, precisa ter emissão de nota fiscal, né? Ou seja, então, você precisa ter realmente um olhar para a pesquisa básica, para o early stage, para os TRLs mais baixos, mas é fundamental que você tenha essa capacidade de trazer essa ideia, essa oportunidade, essa pesquisa, essa invenção para efetivamente atender ao mercado, uma demanda potencial de mercado, que aí quando você atende essa demanda potencial de mercado, aí você realmente tem uma inovação. Senão você fica no campo da invenção, no campo da pesquisa. E isso, na realidade, é uma crítica que às vezes é feita às universidades, aos ICTs, ou seja, a questão dos papers, ou seja, e eu volto a dizer, assim, o Brasil ele é muito bem posicionado nessa questão da pesquisa básica, na questão da publicação de papers, mas cabe a gente também puxar que isso seja puxado para a sociedade. Então, a gente precisa efetivamente entender como a gente consegue, né, nesse quadrilho, nessa figura, esse poliedro aqui, ou seja, transformar essa pesquisa básica em protótipos e introdução ao mercado, né? O desafio da inovação para o país, né, ou seja, ele é uma coisa fundamental. E aí nisso cabe uma pequena queixa, né? Ou seja, a gente vem ouvindo, a gente vem enfrentando ao longo dos últimos anos contingenciamento de recursos para ciência, tecnologia e inovação. A gente vem enfrentando, em determinados momentos, um certo negacionismo da questão da ciência, ou seja, da importância e o papel da ciência. E quando a gente pensa na ciência, ou seja, às vezes a gente pensa num laboratório cheio de morcego, com um cara cabeludo, né? Ou seja, lá enterrado naquele laboratório, né? Ou seja, e o que a gente tem que pensar efetivamente é que a ciência ela é a grande fonte para que a gente chegue às inovações, né? E por que as empresas devem olhar para as inovações e o país deve olhar para a inovação como sendo um diferencial competitivo, né? Ou seja, quando eu digo, por exemplo, quando a gente fala, olha, agri é tech, agri é pop, agri é tudo, ou seja, não seria dessa forma
se há alguns anos atrás, se algumas décadas atrás, não tivesse havido uma decisão estratégica no país de encarar a agricultura como uma ciência e constituir um centro avançado de tecnologia que é a Embrapa. Né? Ou seja, então, o tratamento científico da questão agrícola é que levou a agricultura a ser efetivamente um setor de grande desenvolvimento e pujante para o país. Por quê? Porque a inovação, conforme está nesse slide, ou seja, faz com que as empresas que têm a inovação no seu plano, e eu faço um comentário aqui específico, que é, olha, a gente tem uma influência da escola americana de administração, né, em que a gente tem muito a questão dos business plans, dos planos de negócio. E a própria escola americana hoje se depara e começa a fazer uma reformulação disso, e diz, olha, muito importante o business plan, mas muito importante que esteja dentro desse business plan um plano de inovação. As empresas precisam efetivamente encarar que elas têm que construir um plano de inovação. Todas as empresas, desde as nascentes, desde as startups até as grandes empresas, porque são com esses planos de inovação que vocês vão definir, através de uma classificação, de uma priorização, em termos de risco e de retorno, né? Ou seja, os quadrantes, risco e retorno, ou seja, olha, aonde que vocês vão buscar funding ou aonde que vocês vão colocar orçamento das empresas para o desenvolvimento dessas inovações, desses novos produtos ou serviços, ou da modificação desses produtos ou serviços de forma incremental. Agora, por quê? E a estatística mostra, conforme esse slide está dizendo, olha, elas crescem 16% a mais que as empresas não inovadoras. Elas são 31% mais produtivas que as empresas não inovadoras. A massa salarial, os trabalhadores têm 28,3 salários acima das não inovadoras. E exportam 12% a mais. Né? Ou seja, então, é fundamental que a gente encare, por exemplo, no caso que eu citei aqui, um setor agricultura, mas a proporção, ou seja, a quantidade de minério que você tem que exportar, siderurgia, ou mineração, ou seja, a quantidade de produto agrícola que você tem que exportar, né, em termos de receita, comparado com um nanochip. Né? Então, é óbvio que são setores que são distintos, mas que a gente tem que ter na mente, ou seja, aonde que nós vamos botar os recursos, né, vis-à-vis o que eles resultam para o país também. Tá? Então, a inovação tem esse papel fundamental. Se a gente analisar a questão da inovação no país, o slide não sei se está um pouco pequeno, ou seja, mas a gente precisa agora desmembrar um pouco esse conceito em termos de investimento público e investimento privado. Ou seja, essas informações aí datam atualizadas até 2013, né? Ou seja, então nós temos aí uma questão que veio declinando ao longo do tempo, a questão do investimento público em inovação no país, mas que até então a gente tinha uma inovação em termos de investimento público relevante, né? Se comparados com as grandes potências, se comparado com os grandes países em termos de tecnologia. O que não acontecia efetivamente no setor privado. O setor privado ainda tem um gap, né, de investimento em termos de... Vocês podem perceber aí no slide, por exemplo, quando você vê aí os Estados Unidos, né, ou seja, com 2, aqui está pequenininho para mim, a Alemanha com 1,8, acho que está... A minha apresentação ficou muito pequenininha, mas você vê que todos acima de 1, muito acima de 1, né, e o nosso abaixo disso, né, o nosso abaixo, muito abaixo disso. Então, o setor privado, que é um setor importantíssimo na questão da inovação, porque a inovação só se completa quando atende uma demanda potencial de mercado, é fundamental que ele se engaje nessa questão da inovação e traga a inovação para dentro das empresas. Né? Se a gente comparar aqui, por exemplo, a nossa posição no Global Innovation Index de 2020, né, nós estamos na posição 62. E se a gente compara, por exemplo, com a questão da produção científica brasileira, né, nós estamos numa posição em 14º lugar entre os países com maior número de trabalhos publicados, né, segundo o relatório da Science and Engineering Indicators de 2020. Então, há uma dicotomia clara nisso aí, né? Ou seja, olha, como é que um país que se posiciona em 14º lugar na questão dos números de trabalhos científicos publicados está na posição 62, né?
72º lugar, né? Na posição de inovação. Ou seja, há uma lacuna muito grande que o país precisa resolver isso de maneira urgente, né? E a gente aqui vai discutir um pouco sobre essas questões, né? Uma das coisas também que a gente pode identificar, né, e é uma das características do nosso sistema ainda, do nosso Sistema Nacional de Inovação, é um baixo investimento em PDI, especialmente no investimento privado, conforme eu falei, e aí comprovando com os dados estatísticos aí do slide anterior, né? A produção científica, por exemplo, ou seja, conforme a gente disse, é uma produção científica relevante, né? Mas o que se percebe é que 70% dos pesquisadores, ou seja, dos mestres e doutores, né, estão encapsulados ou estão desempregados, né? Uma parcela, né? Ou seja, ou está efetivamente nas universidades e nas ICTs, né? Então, a presença de mestres e doutores nas empresas ainda é muito pequena para o desafio que o país tem de se colocar em determinadas áreas no front-end, porque é isso que faz, né? Ou seja, vamos fazer aqui uma lembrança, né? Hoje, se a gente pudesse pensar o país, relembrar o país, ou seja, onde que a gente realmente disputa espaço num cenário internacional, né? Eu fui aluno da engenharia mecânica lá da UFRJ, eu me formei em janeiro de 88, né? E até 87, a Petrobras tinha um convênio com a UFRJ pela necessidade de captação de mão de obra para a questão do petróleo, né? E houve uma decisão estratégica da construção do CEMPES, né, que é o Centro de Pesquisas da Petrobras, dentro do campo da UFRJ, né, do campus da UFRJ, e em parceria com a COP, que é a Coordenação de Pós-Graduação em Engenharia, também da UFRJ. Então, essa decisão estratégica propiciou ao país, né, ou seja, lá atrás, né, o entendimento de que, olha, petróleo a gente não tinha e nós vamos ter que nos lançar ao mar e nós vamos ter que buscar petróleo em águas profundas ou super profundas, né? E foi exatamente com uma decisão científica, uma decisão estratégica científica, de base científica e tecnológica, que o país alcançou, né, a supremacia, ou seja, na questão da tecnologia da prospecção em águas profundas e superprofundas. Nós estamos perdendo, e esse é um alerta, ou seja, na questão da prospecção em superprofundas, né, na cadeia de valor, que é o equipamento necessário para aquilo, hoje, nosso setor ferramental, ele é dominado efetivamente pelas grandes corporações estrangeiras, que é o que dá suporte. Nós ainda temos uma qualidade na prospecção muito grande, né? Ou seja, na questão de identificação das jazidas de petróleo, mas na exploração nós estamos tendo uma lacuna grande, né? Ou seja, pelo conteúdo nacional de tecnologia que nós estamos perdendo espaço para as grandes multinacionais. Se a gente pensar o país alguns anos atrás, é assim, olha, como é que a gente conseguiu disputar espaço efetivamente no mercado, no setor aeronáutico, né? Ou seja, foi uma decisão estratégica de construir o CTA, né? De ter o ITA como grande polo gerador de conhecimento na questão aeronáutica e da formação da Embraer, né? Então, a Embraer foi exatamente, e hoje a gente, de certa forma, a gente também perdeu uma parte, foi vendida, mas a Embraer, né, consolida os esforços de uma decisão estratégica de trazer essa questão da pesquisa para dentro da empresa. E aí, seria impensável a gente achar como é que o Brasil conseguiu competir com o mercado americano, né? Com os americanos, ou seja, a McDonnell Douglas, a Boeing, né? Ou seja, toda a cadeia de valor aeronáutico que é fortíssimo. Ou seja, nós conseguimos, nos aviões médios, junto em relação ao Bombardier, termos uma disputa de mercado em relação a isso. Então, a mesma coisa com a agricultura. Então, são decisões estratégicas que eu quero mostrar para vocês que a ciência tem que ter profundidade. Em setores em que a ciência teve profundidade, nós conseguimos nos posicionar no front-end, na disputa, porque é isso que faz com que o país saia de um atoleiro grande em termos de desigualdade social. É a gente conseguir, dados estatísticos estão ali comprovando que as empresas inovadoras geram aquilo para o país. Mas é isso que vai fazer com que a gente saia desse atoleiro de desigualdade, de disparidade social, que é um grande câncer no nosso país, né? Então, inovação é efetivamente também uma ferramenta, uma alavanca para o combate da desigualdade social.
porque você não só promove uma construção tecnológica no país, mas você consegue gerar, através das inovações, um barateamento de determinadas coisas, ou acessibilidade à população de coisas que até então ficam restritas a determinadas camadas, né? Então, é fundamental que a gente tenha uma cultura empreendedora e políticas públicas, né? Ou seja, como política pública, né? Ou seja, a cultura empreendedora no país, estimular a questão do empreendedorismo no nosso país, né? Então, o que a gente percebe é que os sistemas estaduais, ou seja, estão se revolucionando. Eu percebo claramente que os sistemas estaduais, que até então estavam pouco estruturados, né? Ou seja, começam a buscar exatamente, junto com as fundações de amparo à pesquisa, junto com as suas fundações de apoio, ou seja, tentar exatamente essa integração, essa sinergia que é fundamental para o país. A gente precisa, obviamente, ou seja, para que a gente perceba, né? Ou seja, é sempre um dado das pesquisas de inovação, ou seja, a questão da geração de patentes, né? Ou seja, a gente viu aí no Global Innovation Index, a nossa posição é muito aquém, né? Quando você vê a posição dos Estados Unidos, é puxado grande parte pelas grandes corporações. Se vocês forem analisar os depósitos de patentes da IBM, da General Electric, da Honeywell, ou seja, são as empresas que estão buscando e estão posicionando exatamente e trazendo, tem grandes centros de pesquisa. Então, a gente precisa, no nosso país, aumentar fortissimamente as inovações, né? A gente precisa fortalecer isso para que a competitividade empresarial, as nossas empresas sejam efetivamente competitivas no cenário internacional, né? E que aí, finalmente, a gente tenha esse número de patentes. Agora, como é que a gente chega a isso, né? Como é que a gente chega nesse alvo? Nós precisamos, né, fortalecer a capacidade de inovação da empresa brasileira e aumentar a atividade de P&D empresarial. Isso é fundamental, né? E isso implica que nós temos que pensar as empresas e temos que estimular que as empresas desenvolvam novos modelos de negócio, né? Parcerias estratégicas, encarem a gestão da inovação como uma coisa assim corriqueira, né? Ou seja, eu tive a oportunidade de fazer uma capacitação lá com o pessoal de Success, né? Ou seja, lá de Brighton, né? De Managed Innovation, onde claramente o que se percebe é que, olha, desmistificou-se completamente a questão da gestão da inovação. A inovação, ela tem, nesse caso, no modelo lá desenvolvido por eles, 5 etapas, né? Ou seja, você tem que pensar que você tem que ter uma fase de busca, depois uma fase de exploração das oportunidades, depois uma fase de comprometimento dentro da empresa, depois você tem uma fase de execução daquele projeto que foi priorizado, e depois você tem uma fase de otimização. Então, eles lá desenvolveram lá o método das 5 phases, 5 phases, né? 5 phases of Managed Innovation. Então, essas 5 etapas, por exemplo, né? Ou seja, para cada uma dessas 5 etapas, você tem um conjunto de ferramentas, e ferramentas estatísticas e ferramentas de diagnóstico, e um conjunto de características das pessoas, por exemplo. Estou citando aqui, por exemplo, que as empresas precisam encarar efetivamente, olha, como é que eu faço a gestão da inovação da minha empresa? Não vai ser por geração espontânea, não vai ser só colocando uma caixinha de sugestão e aquilo. Não, eu preciso ter uma metodologia para gerir a inovação na minha empresa, né? Então, recomendo aí quem buscar lá, no caso, é uma delas, né? Ou seja, nós temos aqui o Nugin, que foi desenvolvida lá pela UFSC, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, também é uma possibilidade aí da questão da gestão da inovação. Então, é fundamental que as empresas internalizem isso, né? Ou seja, e vocês têm a questão dos contratem pesquisadores, a presença de pesquisadores nas empresas precisa ser aumentada, né? E a questão da ampliação das atividades conjuntas, ou seja, essa sinergia, que já não existe mais essa dicotomia entre o push e pull, né, da teoria de inovação de algumas décadas atrás. Hoje, exatamente, você tem esse híbrido, né? O sistema de inovação se dá através desse hibridismo, dessa sinergia. É fundamental que se estreitem essas parcerias entre as empresas e as universidades. O conceito de inovação, ou seja, se a gente está falando de inovação, é preciso que a gente rapidamente faça aqui um esclarecimento. Ou seja, inovação não tem nada a ver com invenção, né? Ou seja, inovação, como eu já falei, inovação significa chegar a mercado. Como é que eu faço esse esforço para chegar no mercado? E essa rota para chegar ao mercado, até pela questão do formato da curva, é até um nome até muito pouco
expirador, né? Ou seja, é o vale da morte, né? Ou seja, quando você analisa a curva de inovação, existe um vale ali que é, olha, da pesquisa até chegar ao mercado, ele vai passar por esse vale da morte, muita coisa vai morrer, né? Ou seja, mas é fundamental que a gente encare que para ser inovação precisa chegar a mercado, né? Um bom projeto de inovação, ou seja, e aí eu posso falar da experiência, ou seja, aí nessa minha palestra eu espero passar um pouco disso, ou seja, para que as empresas olhem para a FINEP, olhem para um BNDES, olhem para um SEBRAE, olhem para a Embrapia, ou seja, existem vários atores hoje lidando com a inovação. A FINEP é o principal deles, né? Ou seja, a FINEP é a principal agência de inovação no país, mas existem outras agências que fazem a promoção da inovação em níveis menores, né? Mas como é que eu faço, ou seja, para me candidatar, para escrever um bom projeto de inovação? O que tem? Quais são as dimensões efetivas para que eu possa afirmar que aquele meu projeto é um projeto inovador? Isso é um problema. O primeiro passo é o que a gente falou aqui, olha, eu tenho que ter, na visão, a inovação, ela tem que ter potencial de mercado, ela tem que ter capacidade de emitir nota fiscal. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser colocado aí na cabeça das pessoas, ou seja, olha, inovação não é alguma coisa que vai ficar na prateleira. Agora, a gente desdobrando isso de uma maneira um pouco mais sofisticada, a gente entende que a inovação ela tem essas 5 dimensões. Ela tem a dimensão do risco tecnológico, tá? Do risco da tecnologia, né? A questão da abrangência e da intensidade da inovação que é trazida ao mercado, das barreiras que ela vai enfrentar, do impacto e aderência ao negócio e das externalidades. Vou falar rapidamente um pouquinho sobre todas elas, tá? Olha, não é inovação, ou seja, não vai ser inovação e não vai ser classificada como inovação e não vai ser aprovada por uma agência de fomento à inovação, né, se ela não tiver risco tecnológico. Se eu já sei todos os materiais, se eu tenho todo o conhecimento instalado, se eu tenho os equipamentos já para produzir aquilo, se eu tenho, ou seja, já é feito por alguém, aquilo não tem risco tecnológico. Então, não é efetivamente o funding de inovação. Quando eu falo isso, eu quero que vocês pensem comigo que o funding da inovação é um funding muito especial, né? E se eu olhar para a FINEP é um banco, né? Ou seja, pode ser encarado como um banco, que lida com 3 tipos de produtos financeiros. O produto não reembolsável, que é o recurso que é colocado e que não precisa ser devolvido, né? Dizem que é aquele a fundo perdido, mas eu acho péssima essa expressão, porque não tem nada de perdido, ou seja, pelo contrário, o dinheiro tem que ser muito bem utilizado e tem que ter todo um critério para a utilização, né? Você tem a questão dos investimentos e você tem a questão do crédito equalizado, que é um crédito em condições financeiras melhores, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar logo em seguida, ou seja, que entendidas essas 5 dimensões da questão da minha inovação, eu vou, através dessas 5 dimensões, buscar o melhor funding, um desses 3, para o meu projeto. Pode ser que o risco, uma vez que eu entenda que aquele risco daquele projeto é um risco menor, eu não consiga pegar um recurso não reembolsável. Pode ser que eu tenha que buscar um investidor, pode ser que eu tenha que buscar um crédito, né? Agora, se eu tenho um risco elevado, né? Ou seja, se eu tenho um risco, se eu estou ainda nos TRLs mais baixos, né? Ou seja, na questão da pesquisa mais pesquisando a vacina do câncer, ou como, por exemplo, foi a pesquisa da vacina da Covid, né? Lá na minha superintendência, depois eu conto a minha experiência da Covid, que eu quase morri, mas eu comecei todos os editais da FINEP de Covid, né? Tinha que ter o Estado, porque o risco de desenvolvimento era muito alto, a probabilidade de não se alcançar uma vacina era muito alta, ou seja, e acabou que a gente, no caso, está desenvolvendo aqui a vacina nacional, mas acabou que teve que apelar. Por quê? Porque a quantidade de dinheiro, de funding necessário, porque o TRL ainda era muito baixo, né? Era muito grande. Então, o Estado tinha que estar presente naquela pesquisa. Então, a dimensão risco tecnológico é uma dimensão fundamental que todos os empresários, quem está me ouvindo aqui, ou seja, avalie crucialmente. Ou seja, olha, isso aqui está em qual TRL? Né? Se eu tiver um TRL muito alto nessa inovação, uma inovação incremental, por exemplo, né? Talvez
o único funding que apareça é buscar um crédito equalizado. É um crédito com taxas de juros mais baratas. Por quê? Porque ele está muito próximo de chegar ao mercado ou ele já está no mercado e ele precisa de uma incrementalidade. Então, o risco é fundamental que seja muito bem analisado, o risco tecnológico seja muito bem analisado, né? E aí, quando a gente fala de risco, cruzar aí a questão das análises vis-à-vis os TRLs, né? O Technology Readiness Level, né? A segunda grande dimensão é a questão da abrangência e intensidade, né? Ou seja, quando você fala de inovação, você tem que definir o locus que você está dizendo, né? Ou seja, e quando você fala, olha, eu estou definindo o locus, você precisa de uma outra variável, né? Que é o grau de novidade, né? Então, por isso que ali a abrangência é a intensidade. A intensidade, o grau de novidade é uma variável que expressa essa questão da intensidade. Ou seja, e aí você tem as referências basilares da inovação, ou seja, o manual de Osmo, né? Ou seja, o manual Frascati, e aí tanto o manual de Osmo, o manual Frascati, o manual de Osmo se encontra lá para ser baixado lá no site da FINEP, né? O que é a importância? É porque você vai definir, ou seja, isso é uma inovação para o mundo, é uma inovação para o país, é uma inovação para o Estado, é uma inovação para o município. Pô, Marcelo, mas tem tudo isso? Tem. Tem os vários níveis de abrangência, né, quando eu estou falando isso aqui. Por quê? Porque, de repente, se você tem uma inovação disruptiva, isso é uma inovação para o mundo, né? Gerou uma patente, é uma coisa assim distintiva, né? Agora, você olhando para isso, você pode falar assim, olha, mas peraí, mas eu quero internalizar essa inovação no meu país. Que aí você tem um conceito de internalização de inovação e você vai trazer essa inovação para o seu país. Por quê? Porque você não quer pagar royalties para isso, você precisa ter esse produto ou serviço em escala no país, você precisa ter isso aqui em desenvolvimento nacional, né? Depois você pode, não, de repente, mesmo num país continental, mesmo eu já tendo já inovação em determinado lugar, se isso acontece no Rio Grande do Sul, no Paraná, pô, eu preciso desenvolver localmente na região norte. Por quê? Porque o custo de deslocamento, de frete, de matéria-prima, de necessidade de mão de obra, talvez eu precise formar um outro centro ou formar aquilo ali também numa outra, que é o conceito de regionalização. Tá? Então, a abrangência e intensidade define exatamente isso, o locus para o qual você está vendo e a questão da grau de novidade do seu projeto. A gente fala que isso é uma variável tão importante na apresentação dos projetos, né? Ou seja, que eu citava quando eu conversava muito com as empresas, eu falava, olha, apresenta junto com o seu projeto um mini estudo de anterioridade, ou seja, mostra quem é que faz aquilo, ou quais são as diferenças em relação ao que é feito, né? Porque aquilo ali, de certa forma, vai dar a posição, a situação entre o seu projeto e o que já está desenvolvido no mercado. Tá? A terceira grande dimensão é a questão das barreiras. Ou seja, quando você está falando de inovação, e aí começa a complicar a vida para o empreendedor inovador, que ele não gosta muito de ver aí essas três dimensões que estão aí abaixo de abrangência e intensidade. Por quê? Dá um trabalho, geralmente o cara é um pesquisador, geralmente ele não tem essa visão prospectiva de mercado, das forças de mercado, ou seja, e aí pegando um dos teóricos disso, de estratégia, o Michael Porter, só para citar, tem inúmeros modelos, mas para pegar, olha, o modelo das 5 forças de Porter. Quando eu estou falando de inovação, eu vou mexer com o status quo da competição, eu vou mexer com as variáveis de mercado, ou seja, eu estou introduzindo uma novidade. E eu preciso saber quais barreiras eu vou enfrentar. O meu projeto pode ser muito bom, mas, de repente, à luz de um modelo como o do Porter, por exemplo, olha, eu não tenho acesso a fornecedores, porque os fornecedores já estão comprometidos com determinados clientes, né? Isso é muito normal. Então, é uma barreira. O meu projeto pode ser muito bom, mas se eu não tenho matéria-prima para produzir, para chegar ao mercado, vai ficar na bancada, né? Ao mesmo tempo, ou seja, eu preciso estimar muito consistentemente que fatia de mercado eu vou enfrentar, que eu vou querer. E para saber estimar que fatia de mercado, né, na força dos clientes, eu preciso avaliar como é que se dá a concorrência naquele mercado. É um mercado oligopolizado, é um mercado de grandes marcas, é um mercado de grandes companhias, de transnacionais. Será que é melhor eu me associar? Será que é melhor eu fazer um sistema de parceria, né? Ao mesmo tempo,
a rota tecnológica que eu estou desenvolvendo no meu produto ou serviço inovador, ela pode ser afetada muitíssimo por novos entrantes e por tecnologias emergentes. Então, será que aquela rota tecnológica, a gente na FINEP teve muito projeto de GSM e, de repente, naquele momento, aquilo ali ficou um fracasso total. Passou aquela fase, não havia mais por que financiar aquilo. Ou seja, então, todo aquele esforço que a empresa fez, por quê? Porque ela não avaliou consistentemente as barreiras que ela iria enfrentar naquela questão da inovação, né? A mesma coisa acontece quando você está falando de inovação, eu já reprisei aqui várias vezes, se não tiver a dimensão nota fiscal, se não tiver a dimensão retorno, você não consegue falar de inovação. Então, essa dimensão impacto e aderência ao negócio diz o seguinte, olha, o quanto que aquele projeto, né, vai gerar de retorno para a empresa. Qual é a melhoria nos indicadores financeiros da minha empresa que aquele projeto inovador vai representar para a minha empresa, essa quarta dimensão, né? E geralmente os empreendedores eles não gostam, ou eles são muito otimistas. As barreiras, é muito difícil a gente ver um trabalho, um projeto bem feito de prospecção das barreiras. Na questão dos impactos, eles geralmente são super otimistas e viajandão. A gente brinca, são viajandão. O cara diz que aquilo ali vai dar um retorno absurdo, um lucro maravilhoso, né? Ou seja, por quê? Porque ele não analisou direito essa dimensão barreiras, né? E aí, consequentemente, na hora que ele vai estimar os retornos, isso aqui está geralmente superestimado. E, por último, a dimensão da externalidade, que é muito pouco explorada. Ou seja, não se esqueça, quando você vai pegar um recurso numa agência de fomento, seja ela qual for, a dimensão externalidade tem que estar presente. Por quê? Porque você está pegando recurso público. Quando você está pegando recurso público, você tem que pensar não só na relação unívoca, né? Ou seja, do seu negócio com o seu cliente. Você tem que pensar na dimensão social, na dimensão ambiental, na dimensão econômica da comunidade onde está inserida a sua empresa, o que aquilo pode representar de impacto, que é o que a gente chama de efeito transbordamento da inovação, de o que aquilo ali produz de externalidade, né? Ou seja, então, o que aquilo produz em termos, olha, eu estou fazendo um projeto, mas que uma das coisas que é o rejeito de água, eu consigo retornar aquela água com uma capacidade de potabilidade e aquilo gera uma externalidade para a comunidade que está ali. Ou seja, então, explorar essa questão dos impactos sociais, ambientais e econômicos no aspecto da comunidade onde está inserido aquele projeto de inovação. Isso é muito importante. Então, essas 5 dimensões são críticas. Isso serve para vocês fazerem um checklist quando vocês estiverem escrevendo o projeto. Pô, vai lembrar do Marcelo, vai dizer, peraí, deixa eu analisar a questão do risco. Está bem claro, está conceituado, tem ali claramente o objetivo, o risco está muito bem entendido, ou seja, a questão da abrangência, se é inovador para onde? Que dimensão? Qual é o grau de novidade que eu estou trazendo? Né? Quais são as barreiras que vão ser enfrentadas com isso? Qual é o retorno que isso vai dar para a minha empresa? Qual é o retorno que isso vai dar em termos de resultado? Né? E quais são as externalidades? Eu falo para caramba, eu fico com medo de passar o tempo. Bom, essa aqui é uma matriz importante, ou seja, que é uma matriz chamada matriz de Freeman, né? Que eu fecho aí um pouco essa questão da teoria de inovação, dizendo o seguinte, olha, essa matriz é uma matriz desenvolvida por esse teórico da inovação, ou seja, que conseguiu colocar a questão, uma coisa que a princípio parece ser trivial, mas as coisas triviais é que são belas, né? Ou seja, o Carlos Drummond de Andrade dizia que a coisa simples é a coisa difícil que foi depurada e se tornou simples, né? Então, esse cara falou de, olha, se você for analisar inovação, você tem que pensar na incerteza da inovação, no tipo de inovação, a sua incerteza que ela traz, o risco e a questão do tipo de funding que você vai usar, né? Há uma diferença entre incerteza e risco, né? Ou seja, na questão da estatística. Risco é quando você já tem uma distribuição de probabilidade que possa ser utilizada para quantificar essa incerteza, tá certo? Então, com projetos que estão lá no early stage, né, ou seja, TRLs mais baixos, geralmente você não consegue estimar estatisticamente o risco. Né? Então, você diz o seguinte, para esses projetos não tem jeito, você tem que buscar o governo para ter o funding. Né? O funding é um não reembolsável, é subvenção econômica. Por quê? Porque são projetos com risco tão elevado que você não consegue nem quantificar. Né? Dando um exemplo grosseiro aqui, se eu estivesse trabalhando com a questão do teletransporte. Então, o teletransporte é um negócio tão arriscado que se você tiver... Só que você tem a avaliação de, peraí, mas o risco tecnológico, ele consegue ser
superado, né? Pegando o exemplo do teletransporte, você consegue transportar dados, você consegue transportar imagem, mas matéria você ainda não consegue transportar, né? Então, você não tem ainda... Então, o que é inovador, mas o risco tecnológico é tão elevado que ele morre na primeira dimensão, né, do projeto. Ou seja, né? Então, esse é um pouco aquilo que a gente falou das dimensões atrás. À medida que o risco vai diminuindo, aí vão aparecendo, né, os outros tipos de funding. Ou seja, à medida que o risco diminuiu, o venture capitalist, ou seja, o capitalista empreendedor, aqui no nosso país a gente chama de capitalista de risco, né? Ou seja, como é que a gente é perverso até com a língua, né? E avesso ao risco, né? Porque, óbvio, eu vou jogar na NTNB, eu vou jogar lá né? Ou seja, na aplicação lastreada em CDI. Ou seja, a farra financeira nossa faz com que a gente tenha uma estrutura de venture capital ainda muito incipiente. Por que é muito incipiente? Exatamente por que eu vou me arriscar se eu tenho taxas de juros descroçantes? Mas isso é muito ruim para a sociedade brasileira, né? Então, mas por que ele entra aí nesse momento? Ele entra nesse momento porque o risco foi diminuído, e aí ele fala assim, opa, peraí, eu posso apostar, eu vou botar algumas moedas aqui, e isso pode virar um grande equity. Eu troco nesse momento e o cara precisa, o empreendedor precisa, e isso também é um problema sério no nosso país. Os empreendedores, eles são tão apaixonados pelas suas ideias que eles não conseguem trabalhar essa questão do venture capital de uma maneira eficiente. Por quê? Porque é aquele negócio, não adianta você ser dono de 100% de nada, é melhor ser dono de 50% de alguma coisa, né? Ou seja, então, essa é uma coisa que é por isso que o venture capitalista aparece aqui, quando o risco já deu uma diminuída. E, por último, a questão do crédito, e que no nosso país é uma jabuticaba. Por que a FINEP tem operações de crédito equalizado? Porque o nosso sistema bancário ele é disfuncional. Ele empresta dinheiro para quem não precisa, né? E o que acontece, então? Por quê? Porque para você tomar crédito, você precisa de duas grandes variáveis. Uma é fluxo de caixa e outra é garantia. Ora, uma startup não vai ter nem fluxo de caixa ainda suficiente, nem garantias, né? Ou seja, então, o que acontece? A FINEP precisa, o BNDES entra também, ou seja, tem que haver uma estrutura que não acontece numa França, que não acontece no Canadá, que não acontece nos Estados Unidos. Por quê? Porque os bancos comerciais olham para esse segmento. Hoje até que a gente está tendo aí um movimento aí com o Itaú, com o Bradesco, né? Ou seja, o Bradesco aí no InovaBrá, o Itaú com o Cubo, né? Mas ainda muito incipiente, muito incipiente. Ou seja, que é a questão da necessidade do crédito para inovação. O que é o crédito para inovação? Ora, depois que eu desenvolvi o protótipo, depois que eu fiz os testes de bancada, eu preciso escalar aquilo para o mercado, eu preciso fazer o lote pioneiro, eu preciso fazer despesas de marketing, despesas de comercialização, definição de canais logísticos. Esse tipo de dinheiro é um tipo de dinheiro que não tem mais a ver com não reembolsável, ele tem a ver com crédito. E o banco teria que ter a capacidade de olhar para aquele projeto e falar assim, pô, esse projeto é um puta de um projeto. Ou seja, isso aí realmente já chegou, o cara já chegou ao protótipo, ele já testou, agora ele precisa chegar ao mercado. Eu vou estar com ele e vou oferecer taxas de juros bem baixas. E isso é muito complicado, porque o banco ainda analisa um projeto de inovação na maneira tradicional de fluxo de caixa e garantia. Tá? Então, esse é o conceito. Eu vou ter que acelerar aqui um pouquinho, né? Porque senão a gente não vai dar tempo, né? A FINEP, ou seja, a FINEP tem uma matriz de produtos e programas, ou seja, que é como eu falei, assim, olha, pensando na questão da teoria do TRE, né, ou seja, do Technology Readiness Level, né, o TRL, né, ou seja, é uma sigla fácil, mas difícil falar, né, ou seja, você tem produtos para todos esses TRLs, tá? A FINEP tem produto para todos esses TRLs, né? Basicamente, ou seja, se a gente falar nos grandes programas, eu vou falar porque, no caso, eu tive a felicidade nessa aqui, ó, eu, graças a Deus, eu fui agraciado por ter a possibilidade, junto com uma equipe, eu desenvolvi, eu consegui construir o programa Centelha, o programa Tecnova e o programa InovaCred. Hoje o InovaCred não está mais comigo, né? Mas eu tive a felicidade de desenvolver todo ele e operar durante quase 5 anos o programa InovaCred com os bancos de desenvolvimento. Então, nós temos programas para todos os TRLs, ou seja, e linkando com a teoria. Ou seja, aqui você tem o não reembolsável, a subvenção econômica, né? Depois da subvenção econômica, nós temos aqui, ó, o investimento direto, o FINEP Startup, o Inovar.
né, onde você tem a FINEP ou investindo direto na empresa ou através de fundos de investimento, colocando dinheiro na empresa e trocando participação por equity, né, em condições muito vantajosas para a empresa. E aqui nós temos programas de crédito, ou seja, a FINEP operando com os bancos de desenvolvimento estaduais, né, ou seja, aqui em São Paulo, no caso em São Paulo, aí é a Desenvolve SP, né, e a FINEP diretamente, ou seja, fazendo a avaliação de projetos de inovação, recebendo os projetos de inovação setoriais, aí é feita uma avaliação setorial, e aí esses projetos eles são analisados e aí são avaliados e são, então, concedidos as linhas de crédito com condições, dependendo do grau de inovação, do risco da inovação, você vai ter taxas melhores ou taxas não tão boas, mas comparadas com dos bancos comerciais, é incomparável, né? Então, aqui também é uma outra, isso aqui vai estar com vocês, essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês, é muito importante para que a gente quebre essa assimetria. Então, você perceba aqui, ó, tudo que está em laranjinha são programas de subvenção, são não reembolsáveis, tá? Tudo que está em azul claro é a questão do investimento, é quando a gente trata de troca de participação por equity, e os azul mais escuro, você tem aí os programas de crédito, né? E tem vários programas de crédito, a gente não consegue falar sobre todos, mas todos estão na nossa página, a ponto que vocês podem pesquisar lá na nossa página quais são as condições para que vocês possam tomar esse crédito. Agora, sempre antes de pegar o crédito, vocês sempre avaliem, a partir de agora, fazendo aquele checklist para avaliar se o risco da inovação vis-à-vis o tipo de inovação, vis-à-vis o funding está adequado, tá? Para que vocês não percam seu tempo submetendo um projeto que, de repente, não, isso aqui não é para não reembolsado. Olha, isso aqui não é para crédito, isso aqui ainda tem uma incerteza muito grande, entendeu? Ou a empresa ainda tem uma incerteza, porque muito importante, quando você analisa projetos que envolvem crédito, você analisa se a empresa é inovadora e se o projeto é inovador. A empresa inovadora tem determinadas características, né? Ou seja, e o projeto inovador tem outras características, que são essas dimensões aí, né? Então é importante que a gente faça essa separação. Aqui está um funil, ou seja, aqui a gente está falando especificamente da minha área, que é das MEPPs. Então nós temos aqui um funil, nós temos o programa Centelha, nós temos o programa Tecnova, nós temos aqui o FINEP Startup, que não opera com a gente, o InovaCred, que era nosso, mas que agora já está na outra diretoria, alcançou 2 bilhões de carteira. Tal. Eu briguei bastante, né? Ou seja, além de falar muito, eu brigo bastante também, porque tem coisas que a gente, para empurrar, ou seja, o país, às vezes, dizia-se, né, que havia até na própria FINEP o conceito de que micro e pequena empresa não pegaria crédito jamais para inovação. Não, quem pega crédito é grande empresa, é média grande empresa, isso vai ser um programa que vai ser fracassado, não vai dar em nada, né? E eu dizia assim, olha, a teoria mostra que independente, ou seja, do porte da empresa, você tem que ter esse toolkit para todos eles, você tem que ter esses tipos de funding para toda a cadeia da inovação. E o fato é que hoje a gente tem uma carteira no InovaCred, operado, volto a dizer, com os bancos de desenvolvimento, de 2 bilhões. Ou seja, aqui a gente opera, faz importante fazer uma menção, que aqui a gente opera com as fundações de amparo à pesquisa, tá? A gente opera descentralizadamente, porque não haveria como, ou seja, a gente operar programas nesse nível, nessa escala, centralizadamente. Isso a gente percebeu, fez essa crítica, eu fui uma das pessoas que falei assim, olha, se continuar desse jeito, nós estamos no fracasso. Porque a gente precisa de escala de atuação. Olha a boca aqui, ó. Essa boca aqui precisa ser uma boca larga, porque você precisa ter escala de atuação no país e depois você vai depurar. Ou seja, obviamente que nem todo mundo vai sair daqui do lado. Aqui do lado, a gente espera, num ciclo aqui de 10 anos, isso aqui basicamente aqui, olha, pegar projetos de subvenção, ideias, depois aplicar para o Tecnova, depois você ter a possibilidade de ser investido. Isso aqui é um ciclo de 10 anos, tá? Isso no mundo. De tal forma que aqui no final, aqui saiam as médias grandes empresas. E é isso que o país precisa ter. Precisa ter médias, precisa ter uma base de pequenas startups, precisa ter uma base de micro e pequenas empresas. É fundamental. Mas é fundamental que a gente também tenha médias grandes, que tenham capacidade de competição, né, no mercado internacional. Eu vou falar um pouquinho agora rapidamente sobre as questões das operações de subvenção descentralizadas, né, fazendo o Centelha.
Centelha, eu tive a grata felicidade de também de puxar esse programa, de olhar para o país, ver que havia uma iniciativa no estado de Santa Catarina, que já tinha sido financiada pela FINEP, que era o Sinapse da Inovação, e desenvolver o programa e buscar essa metodologia para estar aderida. Então, hoje a gente tem o programa Centelha, que é um programa de empreendedorismo inovador, né? E apenas para apresentar alguns números desse programa, ou seja, na sua primeira versão, nós já estamos no Centelha 2, fiquem atentos, ou seja, os editais começarão a pipocar aí nos estados a partir de setembro, né? É um programa em que, na sua primeira versão, nós tivemos aí 15 mil e quase 16 mil ideias submetidas, nós tivemos 39 mil pessoas envolvidas nesses projetos e tivemos uma dispersão em termos de município muito interessante, porque uma coisa que a gente percebe também que é o eixo Rio-São Paulo, o eixo Sul-Sudeste, ele basicamente puxa para si todos os esforços de inovação em termos de recursos, e a gente precisa, esse país precisa ser mais igual, né? Ou seja, esse país a gente não pode se acostumar de achar que nós vamos ter grotões de pobreza, né? Ou seja, nós vamos ter áreas que vão estar dissociadas da questão do desenvolvimento tecnológico da ciência. Então, é muito importante, foi muito legal, porque vocês percebam aqui, por exemplo, que nos estados do Nordeste houve uma adesão maciça ao programa e nós tivemos aí o envolvimento de 1.023 municípios, né? Em termos de áreas temáticas, uma transversalidade impressionante, ou seja, né, tecnologia social, telecom, química, automação, inteligência artificial, machine learning, né? Ou seja, é muito interessante a ver que as ideias... Eu vou explicar rapidamente como é que é o Centelha, né? Ou seja, o Centelha é um programa em que, se você tem uma ideia, né? Ou seja, você CPF tem uma ideia, você apresenta esse programa, apresenta essa ideia ao programa, e essa ideia vai passar por um período de 6 meses de avaliação, em 3 etapas, tá? 3 grandes etapas, em que cada etapa, como se quase fosse um stage gate, né? Ou seja, pego de novo aí a teoria da inovação, né? Ou seja, essa etapa vai ser, olha, daqui tem um gate para passar para a segunda etapa. Daqui tem um gate para passar para a terceira etapa. Chegando na terceira etapa e sendo aprovada, aí essa ideia precisa ser convertida num CNPJ, que é a questão do programa Centelhas. Aí você tem a formação efetivamente de uma startup. Mas antes você passou por 6 meses de avaliação, por questionamento sobre a viabilidade daquela sua ideia, do mentoring, do aprendizado, da interlocução com mentores, com coaching na questão da inovação, né? Então, é um programa que, conforme a gente está mostrando aqui, né, você vê que tem, na área de saúde, foram 4.000 ideias, na área social foram 3.800 aproximadamente, na área de tecnologia da informação, 2.900, né? Ou seja, na área de educação, 2.500, na área de meio ambiente, 2.300, ou seja, agronegócio, 2.000 ideias. Tivemos uma presença maciça em todos os campos, praticamente, da ciência, e isso foi muito interessante, porque é quase que um vestibular para a medicina. Entraram quase 16 mil ideias, e foram contratados, o processo de contratação está terminando, o Centelha 1, aproximadamente 500 empresas. Então, de 16.500. Porque, realmente, o empreendedorismo inovador, uma coisa há de se destacar, não é panaceia para o país. Ou seja, o empreendedorismo, ser empreendedor exige resiliência, exige muita resiliência, exige metodologia, exige conhecimento. Ou seja, então, é importante, e esse processo é um processo de aprendizado. Ou seja, quem passou por todo esse processo, mesmo não sendo contratado, né, conseguiu ganhar uma expertise que não teria se não tivesse submetido a sua ideia ao Centelha. Então, por exemplo, né, eu falo muito com os meus amigos professores, né, ou seja, poxa, se você é professor de último ano na graduação, ou se você é professor do mestrado ou do doutorado, poxa, o doutorado mesmo com aquele nível de ciência mais elevado, mas, poxa, por que não submeter um projeto final de graduação ou uma tese de mestrado a um programa Centelha?
você testar aquilo, óbvio, né? Ou seja, há coisas e coisas, mas se há um potencial de mercado, submeta, teste aquilo que você desenvolveu e veja se aquilo chega à terceira fase. Então, é uma sugestão que eu faço para meus amigos professores, de estimularem os seus alunos a se engajarem, porque aí você muda a questão da cultura do país, transformando numa cultura empreendedora e inovadora, que é muito importante que a gente consiga construir, né? Então está aqui, né? Ou seja, quando a gente percebeu, estratificando, na primeira versão, nós tivemos aí ideias, nós tivemos também protótipos, nós tivemos protótipos testados, nós tivemos protótipos finalizados e temos até mesmo projetos em comercialização pioneira. Tá certo? Então, e volto destacando, na condição de participação, nós temos aí empresas que podem participar, empresas, não precisa ser só o CPF, no caso do Centelha, pode ser também uma empresa com até 12 meses de vida a partir do lançamento do edital nos seus estados. Percebemos aí que houve uma participação em termos de raça, cor, de gênero, ou seja, o masculino ainda predominando, mas o feminino também querendo se engajar nessa questão do empreendedorismo inovador, né? Muitos parceiros, programa que tem aí muitos parceiros, né? Isso é muito importante, conforme eu falei lá no início, a questão da sinergia, né? Nós temos aí, nesse primeiro programa, nós já estamos com todos já na fase de contratação, todos muitos já passaram da fase de contratação e já estão na fase do acompanhamento dos projetos. Nós já temos, conforme eu já falei, vamos ter o lançamento do Centelha 2. Fiquem atentos aos editais nos estados. O que está se falando sobre esse programa, que é considerado o maior programa de empreendedorismo inovador da América Latina, né? Ou seja, enfim, tem depoimentos aí de ter o suporte de uma iniciativa como o Programa Centelha faz toda a diferença, né? Quero destacar as capacitações e principalmente os feedbacks dos avaliadores do programa, fundamentais para a estruturação do projeto nas etapas realizadas durante a seleção. Então, não só a questão do recurso, mas como eu falei, como todo o processo, né? Como todo o coaching, todo o mentoring que é dado para o programa ao longo das 3 etapas, é um diferencial na questão da cultura, né? Então, Centelha na mídia, 10 mil seguidores no Instagram, tem mais seguidor do que a própria FINEP, ou seja, o programa, dado o seu sucesso, tem mais seguidor do que a própria FINEP, né? O que vem por aí, né? Vem o Centelha 2, tá certo? Ou seja, conforme eu falei, né? Nós temos o Tecnova também, naquele pipeline, ou seja, então nós já estamos brigando para o Tecnova 3, né? O Tecnova, a gente vai ter aí a realização também São Paulo se engajou também no Tecnova, né? Lançou, vai ter um outro lançamento também do Tecnova, a gente conseguiu aprovar um segundo lançamento do Tecnova, houve uma baixa procura na FAPESP, não sabemos por quê, não sei se foi... É muito importante que os parceiros, esse tipo de ação que a gente está fazendo aqui, patrocinada pela Unifesp, é muito importante, porque a gente faz essa quebra da assimetria de informações, a gente possibilita que vocês conheçam as iniciativas das agências de fomento, e talvez a FAPESP não tenha feito a divulgação do Tecnova 2 adequadamente, mas vai ter a possibilidade de lançamento aí de uma segunda rodada no Tecnova 2. Aí já é um projeto que precisa que a empresa esteja mais estruturada, né? Em que você tem aí um processo de avaliação, né? Ou seja, em que o parceiro, que é também a Fundação de Amparo à Pesquisa, ele também faz uma avaliação e prospecção, né? Ou seja, uma divulgação, depois ele faz a capacitação, a captação e divulgação do programa, depois ele faz a questão aqui está contratação, perdão, avaliação e seleção, né? Ou seja, ele faz, a partir do momento que ele recebe os projetos, ele faz uma avaliação dos projetos, depois ele contrata, depois ele acompanha. Isso aqui, basicamente, são os macroprocessos de um programa, de qualquer programa. O Tecnova, a diferença é que é um projeto, um ticket maior, geralmente gira em torno de 300 a 500 mil reais, o Centelha gira de 60 a 80, o máximo de 60 a 80 mil reais, né? O Tecnova é exatamente o estágio posterior ao Centelha, onde a gente quer criar esse pipeline em que a empresa vai ter a possibilidade, aí sim, de desenvolver um projeto de maior musculatura, de maior relevância, né?
também operado com as fundações de amparo à pesquisa. Eu não vou passar aqui, isso tem as condições do programa. O Tecnova 1, nós tivemos aí a contratação aí de aproximadamente 600 empresas. Nós temos aí o Tecnova 2, o Tecnova 2 está operando, ou seja, e aí, por exemplo, no caso em São Paulo, o Tecnova ele teve as áreas de energias renováveis, saúde animal humana, tecnologia agropecuárias e agricultura, tecnologia na informação. Acredito que as áreas serão as mesmas para esse segundo edital, né? A gente está definindo lá quando é que vai ser a data dos lançamentos, ou seja, e isso está por vir. Bom, aqui tem uns slides, assim, uma estratificação de como é que foram os resultados do programa, né? Ou seja, como é que aconteceu. Só um minuto. Só um minutinho, enfim, só que houve aqui um problema na minha internet. Bom, aqui está o ticket médio regional. São dados do programa Tecnova, eu acho que não vale a pena a gente passar aqui, né? É importante a gente falar também de um outro programa que foi muito relevante. Então, falamos aqui do Centelha, do Tecnova, e também tem um programa muito importante que a gente conseguiu destravar uma certa barreira que havia, que é buscar o setor privado também como gerador de funding para a inovação. O programa FINEP 2030 é um programa do setor automobilístico, né, em que a gente conseguiu negociar com o Ministério da Economia e pegar parte das obrigações legais, parte dos impostos que seriam alocados, né, para esse setor, e aí você conseguir direcionar parte desses recursos para o desenvolvimento e inovação. Então, o FINEP 2030 é um programa contínuo, né, em que existem subprogramas dentro da FINEP, tem o FINEP Empresarial, o Rede de ICTs, tem lá o pessoal de investimento também, e que, devido à escolha das empresas montadoras, então hoje, por exemplo, nós temos a Honda como sendo um dos principais parceiros desse programa, né? Ou seja, o recurso é governamental, porque é obrigação legal, que ao invés de ser paga para o Ministério da Economia, é depositada, parcela disso é depositada nesses agentes do programa. Então, a FINEP é um agente do programa, a Fundep é outro agente do programa, o Senai é outro agente do programa, né? A FINEP, especificamente, tem, então, um papel de destaque pela questão da inovação, ou seja, não que os outros não tenham, mas a inovação se dá mais nos projetos apresentados à FINEP. É importante, consultem o nosso site, né? Eu vou passar aqui também, ou seja, nós estamos, no caso do Rede de ICTs, né? Nós temos linhas de atuação que vão impactar em áreas temáticas, e é feito em ciclos, né? Ou seja, tem o ciclo 1, o ciclo 2, nós já estamos com o terceiro ciclo aberto para submissão de projetos, tá? Então, conforme foi falado, ou seja, o setor automobilístico, ele precisava estar percebendo que os carros estão ficando quase inviáveis por muita coisa ter que ser desenvolvida fora, né? Então, havia essa necessidade dessa internalização de tecnologia, do aumento da participação nacional, né? E aí se definiram aí algumas linhas de atuação, conforme está colocado aí. No caso, no nosso programa, essas linhas de atuação resultaram, né, aqui está o quadro, tá, dos programas, conforme eu falei, tem aqui o subprograma Rede de CTs, aqui tem o FINEP Empresarial, aqui tem a questão dos investimentos, né? No caso do Rede de CTs, no caso da minha superintendência, né, isso aqui, ou seja, o programa também atua em toda o ciclo da inovação, em todos os TRLs, né? Nós temos aí você vê que o aporte de recursos vem crescendo, ou seja, o setor privado vem aumentando a colocação de recursos na FINEP, ou seja, acreditando que isso realmente, essa sinergia, essa participação, ou seja, do setor empresarial junto com o setor acadêmico é fundamental, né? E aí, no caso, conforme eu falei, ou seja, nós temos aí o Rede de CTs, que é da minha superintendência. O programa Rede CTs é um programa em que você estimula que uma ICT, em parceria com uma empresa, desenvolva o projeto dentro daquelas linhas de atuação e das áreas temáticas descritas, né? E que
você pode pegar recursos não reembolsáveis. Não é de subvenção, porque o funding não é subvenção econômica. O funding são obrigações legais que são direcionadas das empresas privadas para a FINEP. Tá? Então, esse é o programa 2030. Está aqui, eu vou passar, esse aqui eu acho que não temos mais tempo. O fluxo, nós temos aqui as etapas, nós temos aqui a questão de como é que a gente espera que um projeto seja apresentado no Rede CTs. CT vai ter uma ICT proponente. Essa ICT ela pode se associar com outras e, fundamentalmente, também busque empresas para o seu desenvolvimento, ou seja, para essa sinergia com o mercado. Ou seja, o que se quer com o Rede CTs é que, efetivamente, se solucione uma dor de mercado do setor automobilístico, um problema do setor automobilístico. Tá? Aqui estão, caso as empresas queiram participar junto com as ICTs no subprograma rodado na minha superintendência, nós temos aí a questão da contrapartida, mas que não é a contrapartida financeira, é um aporte na realidade, que a gente conceitua como contrapartida economicamente mensurável. O que é isso? Pode ser em homem-hora, pode ser em hora-máquina, não precisa ser efetivamente dinheiro para o projeto. E aí tem os percentuais aí que são solicitados dependendo do porte da empresa. Né? Conforme eu falei, aquelas linhas de atuação desaguaram em áreas temáticas. Então, nesse ano, primeiro ano de atuação do Rede CTs, nós temos áreas da manufatura aditiva, da robótica, da inteligência artificial, da internet das coisas, dos compósitos e compósitos poliméricos. Né? E cada área temática dessa, ou seja, então nós tínhamos linhas de atuação que foram desmembradas em áreas temáticas, depois desmembramos isso, né, em desafios que constam lá no edital, ou seja, em problemas específicos a serem resolvidos. Tá? E aí, conforme o crédito, eu botei aqui que o crédito é uma interrogação, tá certo? Porque o crédito efetivamente é tratado, né, por uma outra diretoria, por uma outra superintendência. Vocês provavelmente vão ter, ou já tiveram, já a palestra do Maurício Círio, né, meu colega, o superintendente da outra área, que foi exatamente explorar um pouco essa questão do crédito com vocês, mas eu já falei, ou seja, o crédito tem que ser muito bem entendido, porque quando você vai buscar crédito para inovação, você vai ter que apresentar fluxo de caixa e garantias, e isso não pode fazer com que isso atente contra as questões da empresa, da sobrevivência da empresa. Então, tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito avaliado vis-à-vis as dimensões que eu explicitei aqui para vocês. Então é isso, basicamente. O meu diretor é o Marcelo Bortolini, eu sou o Marcelo Nicolas. Comigo existem duas gerências, a gerência que lida com as ICTs, projetos de ICTs, né? E o que é o Rodrigo Acioli, e o Vitor Capel, que é o outro gerente que cuida efetivamente dos programas descentralizados, com as fundações de amparo à pesquisa, e projetos de parques tecnológicos, incubadores. Eu falei pouco aqui de parques tecnológicos, não dava. Basicamente aqui o que eu queria exatamente expor aí, o conceito da inovação e de alguns programas que estão aí rodando, né? Ou seja, uma coisa importante, eu falei para todos aqui da Unifesp que eu ia dar algumas notícias. Nós aprovamos nessa terça-feira, com o Ministério e junto com o Conselho do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, nós aprovamos uma carta proposta de ambientes inovadores. Né? Então, nós vamos ter dentro de ambientes inovadores nós temos 7 linhas de atuação dentro da Carta de Ambientes Inovadores. Os editais vão ser lançados agora nesse segundo semestre, então teremos editais para parques de implantação e operação, para centros de inovação, para centros avançados de tecnologia estratégica, né? Para laboratórios abertos de prototipagem, né? Até para cidades inteligentes, nós vamos ter uma linha de atuação para tentar estimular essa questão, né, das cidades inteligentes e sustentáveis. Né? Assim como também teremos editais de bioeconomia, né? Estamos finalizando o edital de Brasil e Alemanha, temos muita coisa. O que é muito importante é que vocês tenham o hábito sempre de consultar o site da FINEP, ver quais são as últimas notícias, buscar junto, aqui no caso, com a Unifesp, ou seja, que tem todo acesso a nós lá, tem acesso direto a mim, ou seja, e se não for comigo, eu vou direcionar para outra área, ou seja, se aproximar ao máximo
primeiro, dessa questão dessa importante geradora de funding, que é a FINEP, e, fundamentalmente, se aproximar também para que possa se trocar, estabelecer, olha, tem parcerias com universidades, tem parcerias com empresas, esse trabalho sinérgico que é fundamental para o país que seja desenvolvido quando se fala em inovação. Eu acho que era isso, já estamos aí com 1h12 de palestra, já devem estar cansados, já está próximo ao almoço, eu abro aqui para as perguntas, se assim existirem. Bom, Marcelo, olha, que palestra, que seminário incrível, viu? Eu acho que você particularmente correspondeu às expectativas que a nossa comunidade tinha aí em relação à inovação, em relação a como fazer, inclusive do ponto de vista conceitual. Muitos parabéns aqui no chat e vou passar para as perguntas, viu? Mas desde já o nosso agradecimento pela sua atenção, por essas informações tão alvissareiras que você nos passou. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Bom, depois eu te falo. Tem gente dizendo o seguinte, olha, o professor Paulo Schor, que é o diretor da nossa agência de inovação, diz o seguinte: Marcelo, fantástica a qualidade e quantidade de informação que você apresenta. Precisamos ter você mais vezes aqui. A mudança cultural é a função da persistência e qualidade. Obrigado em nome da agência de inovação da Unifesp. Mas e daí, Marcelo? Como é que a gente faz essa mudança de cultura? Muito que você falou é cultura. Visão do empresário, visão da comunidade. Como é que isso é feito? Como é que se faz? Como é que se modifica essa visão desse planejamento todo que você falou em relação à inovação? Professor Elbert, essa é uma questão muito complexa, com muitas variáveis, né? Então, é óbvio que a gente não vai conseguir aqui exaurir todas, mas eu acho que isso é um esforço, digamos que é um esforço de quádrupla hélice. Ou seja, o que eu falo? Assim, a quádrupla hélice, na própria teoria, diz o seguinte, olha, a inovação, se não tem o Estado atuando, se não tem o segmento empresarial atuando, se não tem as universidades engajadas e se não tem a comunidade, ou seja, a comunidade se engaja no movimento, quando ela percebe que aquilo que está sendo financiado, aquilo que está sendo apoiado em termos de ciência, tecnologia e inovação, ela vai poder usar para o seu benefício. Né? Então, pegando o exemplo da Covid, né? Quem hoje seria contra colocar recursos, né, para desenvolvimento de uma vacina ou de um medicamento para a Covid? Né? As pessoas vão falar assim, pô, isso vai me beneficiar, vai me dar qualidade de vida, vai me dar possibilidade de eu poder voltar a sair às ruas, né? Ou seja, então, por que eu estou falando isso? Porque esses elementos, a quádrupla hélice, ou seja, o que eu vejo é que há necessidade de uma aproximação constante. Ou seja, a academia tem que se aproximar do mercado, ou seja, o mercado tem que se aproximar da academia. O governo, em todas as suas esferas, ela tem que desenvolver uma política de Estado e não de governo. Ou seja, inovação, cultura inovadora não se vai construir por soluços, por sobressaltos. E a gente vê pelo orçamento curva serra dentada que a gente tem. A gente não pode ter isso. Em todos os outros países, eu tive a grata possibilidade de visitar outros países, de China, França, Canadá, ou seja, há uma estabilidade. Se há uma coisa que é estável nos países desenvolvidos, é o investimento em inovação em ciência e tecnologia. Ou seja, ele não tem sobressaltos, ele não tem contingenciamentos burros. Né? Ou seja, por quê? Porque aquilo vai realmente representar em grandes benefícios para o país em todas as suas dimensões. Então, agora, no nível micro, professor, quando eu falei que eu briguei muito para a questão da construção do programa Centelha, né? Ou seja, porque eu via que a FINEP, ou seja, conforme eu falei, eu trabalhei muitos anos na GE, ou seja, IBM, né? Ou seja, quando eu optei por ir para uma empresa pública, né? Ou seja, eu falei assim, olha, senti que minha vida na empresa privada acabou, ou seja, eu estava já chegando exaurido. Então, eu procurei levar para a empresa pública essa experiência de, olha, eu vou analisar o portfólio de produtos da FINEP. Eu via claramente que faltava um link entre as coisas.
As coisas não podem... Para você potencializar uma cultura, você tem que ter uma relação de causa e efeito, um elo entre as coisas. Então, quando eu estou falando assim, por que a gente foi brigar pelo Centelha? Porque o Centelha é um programa de empreendedorismo inovador, onde você pode apresentar uma ideia. A FINEP não lidava com isso. A FINEP ela só lidava com projetos. Então, mas para você escrever um bom projeto, né, você tem que ter tido uma experiência prévia de tentar conceber de toda a parte de ideação, de concepção de ideia, para que você possa testar, ver quais são as variáveis, as dimensões que envolvem inovação, para que você possa depois saber escrever um bom projeto, né? Então, o Centelha é um programa de entrada na FINEP que foi uma luta enorme para convencer, né? Ou seja, olha, isso é muito importante para o país, porque vai dar escala. O que a gente precisa começar a trabalhar também? A gente precisa trabalhar no segundo grau, nas crianças. Né? Ou seja, e aí eu faço uma distinção. Eu quero muito que os meus mestres aqui, que estão aqui me ouvindo, né? Ou seja, os professores, ou seja, não é panaceia. Ou seja, empreendedorismo não é inovador, não é para qualquer um. Mas eu preciso, ou seja, para essa questão da cultura, levar essa dialética, levar esse discurso, levar isso para as escolas, que as pessoas lidem com essa. Agora, eu preciso de investimento, eu preciso de recursos para fazer isso. Ou seja, não vai ser contingenciando o FNDCT, contingenciando os investimentos em pesquisa em ciência e tecnologia, que nós vamos conseguir patrocinar essa questão da cultura inovadora, que é fundamental para o país. Então, se a gente tem nas escolas primárias de segundo grau, no ensino universitário, essa visão empreendedora inovadora. Porque o empreendedorismo só é uma coisa, o empreendedor inovador é outra coisa. O empreendedor, eu posso ser um pipoqueiro, que ele vai fazer uma nova carrocinha de pipoca ali, ele vai olha, vou fazer aqui é o empreendedorismo, né? Ou seja, agora, o empreendedorismo inovador, existem outras dimensões científicas e tecnológicas, né? Ou seja, não que o empreendedorismo seja importante, importantíssimo, mas o empreendedorismo inovador é um outro bicho que tem que ser tratado com essas outras dimensões. Agora, é uma questão de, volto a dizer, é fundamental, a gente está passando por essa fase, né? Ou seja, eu percebo que a Covid, apesar de ter distanciado as pessoas, fruto desse distanciamento, estão ávidas por estarem próximas, né? E eu acho que essa busca por essa nova aproximação tem que ser buscada exatamente por uma integração no nosso país de academia, Estado, comunidade, empresa. Se não for dessa maneira, professor, vai ser muito difícil a gente alcançar isso. Legal, Marcelo, muito legal. Mais uma pergunta, dessa vez do professor Luiz Eduardo Galvão Martins. No site do programa Centelha para o Estado de São Paulo ainda não temos inscrição aberta. Tem uma perspectiva de quando deverá abrir? Aliás, vocês, pelo que eu entendi, vão ter programas, você falou, né? Junto com a FAPESP, né? Isso. Não, com certeza, professor. Quem está me perguntando, professor, já foi contratada, a FAPESP já foi contratada, já estamos finalizando a aprovação do edital. Fiquem atentos, deve estar saindo provavelmente na primeira ou segunda quinzena de setembro. Os editais estão sendo lançados em todo o país, não é só em São Paulo, não. O programa Centelha teve uma adesão de 25 estados da federação. Isso foi muito interessante. Foi um programa que teve uma dimensão nacional, né? E é exatamente porque os estados viram que estar num movimento como esse é um movimento de cultura, é um movimento de mudança, de breakthrough, né? E que vai gerar, obviamente, para os estados um conjunto de resultados muito relevantes, né? A partir de setembro. A partir de setembro. Mais uma pergunta do Júlio de Oliveira. A universidade pública tem inovado em educação por conta do ensino remoto na pandemia. No pós-pandemia, precisamos de investimento para continuarmos inovando. Questão. Na FINEP e no FINEP Educação, tem para o público-alvo instituições de ensino superior privado e não universidades públicas. Nós, professores de universidades públicas, precisamos de acesso a essa linha de crédito, no meu entender, para inovarmos em educação e qualidade. Isso vai ser contemplado? Olha, essa questão é uma questão... Bom, eu fundamentalmente, como eu fui aluno de universidade pública, né? Ou seja, então eu sei o quanto que é importante isso que está sendo falado. O grave problema é que linha de crédito, ou seja, o programa, né? Ou seja, é complexo. Como é que você gerencia? Como é que você coloca a empresa pública pegando recurso, né? Ou seja,
eu não sou dessa área, tá? Mas eu acredito muito que essa variável tem que ser resolvida. E eu me coloco à disposição do professor aí, né, ou seja, da professora, né, acho que a professora, né, que possa me encaminhar essa demanda, ou seja, e a gente levar para a FINEP, ou seja, a gente tinha essas variáveis aí, né, quando entra a questão pública, né, ou seja, e aí como é que o público empresta para o público, né, ou seja, como é que é feito isso, é realmente uma complicação danada, né? Mas estamos dispostos a ouvir de vocês aí algumas soluções e possíveis sugestões, tá? O professor Júlio que fez essa pergunta. Professor Júlio, desculpe, professor Júlio. Então, legal. Mais uma pergunta o seguinte, muitas, inclusive, agências de fomento, elas confundem inovação com algo revolucionário, para ver que, né, eu tenho participado aí de análise de projetos e essa noção de que inovação é algo que tem que entrar no mercado, que não precisa ter, inclusive, ter nada revolucionário, mas trabalhar no produto para que ele encontre mercado, é uma coisa desconhecida de muitas pessoas. Isso leva-nos a crer o seguinte, e até para mudança de cultura, a necessidade muito de investimentos de educação, né? Vocês têm parceria com o Sebrae? O que você acha dessa ideia de se criar linhas de educação em inovação? Acho ótimo. Eu até coloquei aqui na pergunta anterior que o meu sonho agora é a gente fazer linhas de inovação para a educação. Ou seja, né? Vai ter uma... Enfim, não é bem isso, mas a gente acabou tendo que aceitar, mas vai ter uma linha de atuação nessa chamada de ambientes inovadores, chama-se Praça da Ciência. A Praça da Ciência a FINEP vai patrocinar a construção de praças da ciência nos estados, né, para que a gente possa trazer a criança para você democratizar o conhecimento científico no nível das crianças, né? Ou seja, então, há muitas iniciativas mundiais nisso, ou seja, você vai na Alemanha, há museus, há praças desse tipo, você consegue ver a força centrífuga, você vê a questão da alavanca, fluidos, né? Ou seja, eu acho fundamental, eu acho que a gente tem que exatamente constituir isso, sim, tem que ter esses esforços para que a gente possa levar esse conhecimento, né? Ou seja, agora, eu falo na FINEP também, né? Ou seja, a própria FINEP também, ela tem um certo, às vezes, ela teve um certo, não digamos pedantismo, né? Ou seja, mas é um certo, talvez, se eu falo que se a Uber tivesse apresentado um projeto na FINEP, talvez tivesse sido reprovado, né? Ou seja, porque o que a gente percebe agora, claramente, né, professor, é que a inovação ela também está no modelo de negócio. Ou seja, tem uma parcela de empresas inovadoras que revolucionaram o seu mercado, não efetivamente na tecnologia ou no produto. Ela se baseou na tecnologia já desenvolvida, mas ela reformulou grandemente o modelo de negócios, né? Ou seja, e ela se apropriou da tecnologia já desenvolvida e montou um novo modelo de negócio. Temos inúmeros casos, Netflix, Uber, enfim, né? E a gente precisa também ter, conforme foi falado aqui, a visão de que talvez a tecnologia não seja revolucionária, mas o modelo de negócio é completamente diferente e deve ser apoiado. Pois é, Marcelo, mas isso também tem que ser olhado, visto para a formação do ensino fundamental. Isso. A criança, o jovem, né, ele tem aula atualmente de ciências, mas falta essa ênfase na questão... Está muito distante, né, professor? Está muito distante. Da inovação, da tecnologia. Então, se a FINEP pudesse, junto com o Sebrae, liderar essa iniciativa, seria uma coisa... Um pool, né, de universidades e de secretarias de educação seria uma coisa muito interessante, né? E volto a dizer, se alguém que está nos ouvindo aqui tiver alguma boa proposta, por favor, encaminha para mim. Meu e-mail é mcamargo@finep.gov.br, de Marcelo Camargo, mcamargo@finep.gov.br. Não hesite, eu vou responder, eu respondo a todo mundo, depois passo meu telefone também, não há problema nenhum em passar meu telefone, ou seja, meu telefone é 21 99946 6752. Vou repetir, 21 99946
6752, Rio de Janeiro. É um telefone pessoal, a FINEP não nos dá telefone, não, mas eu faço questão, porque eu acho que é obrigação minha, como um superintendente de uma agência de fomento como a FINEP, a gente está em contato e está disponível para atender as pessoas. Mais perguntas, gente? Bom, professor Marcelo, nós vamos continuar em contato com o senhor, pode ter certeza, viu? Você. Fantástico, tá bom, Marcelo? O pessoal está falando aqui de convidar para fazer um curso para a gente, eventualmente. Eu toparia? De inovação? Vê a agenda lá, vê a agenda. Eu estou à disposição de vocês. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tá bom, então. Vamos explorar essa possibilidade. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, olha, então, Marcelo, muito obrigado. Foi incrível a sua palestra. Altos elogios aqui de todo mundo. E, olha, muito sucesso aí nessa tua missão aí de trazer, de levar inovação para o nosso país, com suporte, com financiamento, com mudança de cultura, tá? Foi um prazer muito grande ter te recebido aqui. É um prazer, eu queria te agradecer muitíssimo pela oportunidade, queria inclusive pedir depois um resumo, ou seja, quantos participantes tivemos, até para mandar lá para a nossa área de comunicação, eu até acho que, enfim, eu tentei lá, mas a nossa área de comunicação às vezes é muito pouco atuante, né? Ou seja, eu sou ansioso para caramba, enfim. Mas era bom só me dar se você puder mandar para mim lá, para eu poder divulgar lá para a FINEP, ou seja, olha, fizemos uma palestra na Unifinep, qual foi a reação, enfim, seria interessante. E queria agradecer muitíssimo a oportunidade, me colocar à disposição de vocês. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer pelo país. Eu acho que, volto a dizer, ou seja, a inovação é uma grande ferramenta de combate à desigualdade social. A desigualdade social no nosso país é o grande câncer desse país. Ou seja, nós não conseguiremos sair desse atoleiro se nós não diminuirmos a distância, né? Essa desigualdade, ou seja, o país não consegue, é um arrasto, é uma âncora, né? Ou seja, você não consegue transformar um país com 40 milhões abaixo da linha de pobreza, e é um papel nosso, né? Ou seja, pessoas que tiveram condição, tiveram instrução, tiveram formação, a gente se dedicar a tentar tirar o país desse grande problema. Então, veja, a sua palestra fica no nosso canal do YouTube, né? Da Unifesp. Então, quer dizer, muitas pessoas que não tiveram oportunidade de assistir vão depois olhar e vê-lo. Então, quer dizer, a nossa experiência é que ao longo do tempo cresce muito, né? A presença aí, as pessoas que acabam vendo, né, a tua palestra. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado aí, a presença de todos, e divulguem, né, essa palestra incrível aí para os nossos colegas, para a gente poder aí mudar essa nossa perspectiva de inovação. Encontramos vocês de novo aí na semana que vem, né, com uma nova palestra de interesse da nossa comunidade. Obrigado a todos, bom final de tarde e bom final de semana.